Hoje eu vou te ensinar algo que vai te deixar chocada. Você andou ensinando a tabuada do jeito errado. É isso mesmo. Parece loucura, parece doideira, mas eu quero te dizer que a maioria das professoras ensina a tabuada errada e nem se dá conta disso. E hoje eu vou te mostrar num vídeo aqui bem rapidinho o porquê, e eu tenho certeza que tu vai ficar chocada com essa informação. Eu quero te dizer que existe a diferença entre tabuada do 2 e dobro, entre tabuada do 3 e triplo, entre tabuada do 4 e quádruplo. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Quando a gente escreve lá em sites de busca como ensinar a tabuada e tal, a maioria das tabuadas que estão presentes lá são dobros, triplos, quádruplos e não tabuadas de verdade. Tabuada do 2, tabuada do 3, tabuada do 4. E agora eu quero desmistificar isso na tua mente e te mostrar o porquê. Quando a gente está lá na sala de aula e a gente vai ensinar multiplicação para as crianças, normalmente a gente faz por essas famílias, né? A tabuada do 2, tabuada do 3, tabuada do 4. E aí o que a gente faz? A gente vai lá para a lousa e aí a gente coloca lá na lousa. Vamos pegar de exemplo aqui hoje a tabuada do 2, tá? A gente põe lá na lousa 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. E aí a gente pede para as crianças preencherem vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, né? A gente diz para as crianças botarem 10 2 ali, e aí depois a gente diz que elas podem colocar os números de 1 a 10, né? E só ir fazendo de vez. Mas deixa eu te dizer, isso é dobro, isso não é tabuada. Então, eu trouxe aqui para ilustrar hoje, ó, a diferença de dobro e tabuada. A maioria, quando a gente pesquisa dobro, lá nos nossos sites de busca, a gente vê isso aqui, ó. Quando a gente pesquisa a tabuada do 2, a gente vê isso aqui, ó. Só que eu vou te mostrar que isso aqui não é tabuada, que na verdade isso aqui é a tabuada do 2. Ai, Camila, mas 2 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 2. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Gente, o resultado é o mesmo, mas o raciocínio é diferente. Como a gente diz lá na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. O que quer dizer isso? A ordem dos fatores ali na multiplicação, se é 3 vezes 2 ou 2 vezes 3, se é 5 vezes 2 ou 2 vezes 5, não vai mudar o resultado. 5 vezes 2 é 10 e 2 vezes 5 é 10. 3 vezes o 2 é 6 e 2 vezes o 3 também é 6. Mas o que eu quero te mostrar é o raciocínio que está por detrás disso, certo? Então, eu vou pedir agora para o nosso cameraman focar aqui em cima para vocês verem a diferença entre um raciocínio e outro. Muito bem, a gente vai focar primeiro aqui no lado do dobro, tá? A gente lê sempre a multiplicação aqui, começando da esquerda para a direita, tá? Como se fosse uma frase. Então, eu vou ler 2 vezes o número 1. Então, qual que é a representação de 2 vezes o número 1? É 1 mais o 1. 2 vezes o número 2. É o 2 mais o 2. Duas vezes o número 3. É o 3 mais o 3. 2 vezes o número 4. 4 mais 4. 2 vezes o número 5. É o 5 mais o 5. Puxa, né? Muito bem. Vejam que aqui eu tô falando sobre o dobro dos números. Aqui tem o número 1 duas vezes. Aqui tem o número 2 duas vezes. É o dobro do 2, o dobro do 3, o dobro do 4 e o dobro do 5.
Isso aqui não é tabuada do 2, porque eu não estou repetindo o número 2. Agora, vamos olhar para esse outro lado aqui, como a representação vai ser diferente. Uma vez o número 2. Ó, uma vez o número 2. Duas vezes o número 2. Essa é a única representação que vai ficar igual a lá do outro lado. Tá? Vocês estão conseguindo comparar. 3 vezes o número 2. 4 vezes o número 2. E aqui, 5 vezes o número 2. Muito bem. Então, estão vendo a diferença da representação? Aqui o resultado é 2, aqui o resultado também é 2, mas a representação gráfica é diferente. Aqui o resultado é 6, aqui também é 6, mas aqui eu estou falando do dobro do 3. Aqui eu estou falando da tabuada do 2, porque o número que eu estou repetindo é o número 2, certo? Então aqui 2 mais 2 mais 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Esta é a tabuada do 2. Esta aqui não é a tabuada dos 2. Esta aqui são o dobro dos números, certo? Ah, de novo voltamos para esse dilema. Camila, dá o mesmo resultado? Sim, dá o mesmo resultado. Ninguém está dizendo que não dá o mesmo resultado. Mas o raciocínio é diferente. E a gente não pode continuar ensinando errado para as crianças. Certo? Ah, mas eu sempre ensinei assim, sempre deu certo. Só que quando tu pede para essa criança representar graficamente, certamente ela está fazendo essa representação gráfica, talvez numa dita tabuada que tu colocaste assim na folha para ela resolver. E ela está resolvendo dessa forma aqui. Então ela não está fazendo o raciocínio correto. Então, a gente precisa estimular as crianças a pensarem sobre a frase matemática que estão lendo e fazerem a interpretação correta desta frase matemática. O mesmo vai acontecer aqui com triplos, quádruplos, quíntuplos, sextuplos, certo? E aqui com a tabuada do 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, pensem sobre isso. Quero que vocês me digam se vocês estão chocadas com essa informação, se vocês já faziam do jeito certo, se estavam fazendo do jeito equivocado. Não tem problema nenhum trabalhar dessa outra forma, desde que a gente use a nomenclatura certa. A gente pode trabalhar com os dobros, mas aí a gente não vai chamar de tabuada do 2, certo? Inclusive, a gente não só pode, como deve, mostrar essa diferença para as crianças. Então, a gente pode mostrar para eles, olha, isso aqui é o dobro dos números, isso aqui é a tabuada do 2. É bem importante, inclusive, que eles vejam essas diferenças. E aí, me escreve aqui se tu aprendeu, se isso foi novo para ti, se tu ficou chocada, se tu ficou anos também fazendo de forma equivocada, se tu aprendeu na escola de forma equivocada. Essa é uma das coisas que a gente desmistifica lá no curso MAP, o Matemática na Prática, que é sobre ensinar de uma forma mecânica e automática. A gente muitas vezes ensina as crianças conforme a gente aprendeu, mas nem sempre a forma que a gente aprendeu é a melhor forma de ensinar. Então, por isso eu indico vocês que conheçam o MAP para desmistificar esse ensino, aprender as formas corretas para conseguir ensinar as crianças também de forma mais assertiva. Tá bem? Então, clica no botão aqui embaixo para conhecer melhor o MAP e me escreve também se esse vídeo te ajudou. Até a próxima!